Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Deixando o Engano. Eu me chamo Ricardo Martins e falo aqui do Rio de Janeiro. Então, pessoal, aproveitando aí que amanhã já é uma data festiva, véspera de Natal, eu gostaria de falar com vocês exatamente sobre esse tema, o Natal. Será que o Natal realmente é uma data originalmente cristã? Será que o Natal tem algum paganismo ao redor dessa data? Será que os cristãos podem comemorar o Natal? Qual a sua opinião sobre isso? Vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto? Voltamos. Então, pessoal, a gente sabe que o Natal é uma data comemorativa cristã, né, onde a gente comemora o nascimento do nosso Salvador Jesus Cristo. Mas será que tem algum paganismo ao redor dessa data? A gente comemora aqui, principalmente no lado ocidental, alguns países na Europa, né, parte da Ásia ali, pouca coisa, se comemora o Natal. Porém, quando Constantino, no segundo século, ele assumiu para Roma, lá o Império Romano, que a religião oficial do Império Romano seria o cristianismo. Naquela época, o Império Romano, o grego, toda aquela região ali, norte da Europa, leste da Europa, oeste da Ásia, ali o Irã, Oriente Médio, toda aquela região era muito pagã. Tinha as suas culturas, tinha os seus deuses, as suas festividades. Então, assim, Roma pegar e implantar o cristianismo na sua essência ia ser muito difícil de ser aceito. Então, dentro do cristianismo foram colocadas várias datas, vários simbolismos, vários deuses, uns mais expostos, outros mais ocultos, mas foram colocados ali dentro do cristianismo até para ser uma forma mais fácil de ser aceitada, né? E após a adoção de Constantino pelo cristianismo, e com todas essas datas, essas festividades, principalmente nessa data agora, assim, final do ano, em dezembro, que o Império Romano tinha uma festa chamada Saturnália. É uma festa voltada ao deus Saturno e ao solstício de inverno. Daí a gente vê que Jesus Cristo não pode ter nascido dia 25 de dezembro, que na verdade até eles colocam, é uma data do nascimento de um deus chamado Deus Mitra, que é o Deus Sol. Jesus não pode ter nascido nessa época porque era inverno. E todos os relatos dizem que Jesus nasceu num período quente, né? E essa região toda é inverno e é comemorada a Saturnália, que é o solstício de inverno, é o retorno do Sol, né? Porque nessa época o Sol está mais longe, né, daquela região e ele começa a retornar. Então eles fazem todo aquele ritual da Saturnália. Igualmente, nessa época, o Império Grego comemora também uma festa bem similar, chamada Bacanália. Essa festa é para o deus Baco, um deus do vinho, conhecido como deus do vinho, até da transexualidade também. Então, essa região toda era tomada dessas festas pagãs. E é claro que Constantino teria que colocar todo esse paganismo dentro do cristianismo, para que ele fosse melhor aceito na época. Por causa de todo esse período do solstício de inverno, do retorno do sol, todo esse ritual, essas festividades pagãs em torno do sol, surgiu a adoração também na árvore de Natal, né, que é um outro símbolo pagão. O que a gente coloca em cima da árvore? Como eu já falei, está aí na foto, é uma estrela, né, e a gente envolve a árvore
né, com luzes, exatamente por isso, para a comemoração das luzes do sol, né? Então todo esse período é em torno disso. Junto com a árvore de Natal, a gente também tem um outro simbolismo com Papai Noel, né? Papai Noel, ou seja, tudo que faça esquecer Jesus Cristo, né? Papai Noel, na verdade, é uma tradição nórdica, né? Norte europeu, e na verdade ele é um simbolismo com São Nicolas, ou São Nicolau. E esse São Nicolas, ele teria nascido ali no terceiro século, né? Não tem muita documentação ou referência, normal, né? Normal em questão desses santos, né? Não quero entrar nesse mérito, mas são tantos santos, tantos simbolismos, e mais um motivo para o cristão, né, refletir a respeito, porque é uma ordem, né, de Deus, do Criador, que não tenhamos simbolismo ou imagem perante Ele, né, porque Ele é o único Deus Criador. Esses simbolismos em volta do Natal, assim como a árvore de Natal, Papai Noel, acho que para o cristão não é o correto. Como eu disse, esse tal Papai Noel, ele é associado a esse santo, São Nicolas, que tem a fama de que ele, nessa época, levava presentes para as crianças, né? Agora, as crianças boas, as crianças boazinhas, né, ganhavam presente, e as crianças más ganhavam punição, ganhavam carvão, né, ou algum tipo de punição. Em relação a isso também, existem dois demônios relacionados até isso. Um deles é nórdico também, outro é da parte mais assim da Alemanha, que é o Krampus. Tá? Esse demônio, ele se assemelha ao nosso bicho-papão aqui, né? Como se fosse o bicho-papão aqui. Se você for uma criança má, ele te rapta. O outro demônio relacionado a esse tipo de tradição, né, com as crianças, é o demônio Beowulf. Então as criancinhas ruins tinham que lidar com esse tipo de demônios, enfim. Mas vamos lá, vamos seguir. Antes eu queria falar com vocês, eu estava falando da árvore de Natal e acabei pulando, porque o pinheiro ele está sempre verde, né, então dá aquela representatividade de vida, né, de ser também um guardião na porta. Eles cortavam esse pinheiro, né, e colocavam na porta de casa, toda iluminada, né, representando o solstício, representando toda essa mitologia a respeito do sol. E como eu havia dito também, já é uma tradição muito anterior, né? Então, assim, Jeremias já dizia isso no seu livro, Jeremias 10, 2 a 5. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Jeremias diz o seguinte: assim diz o Senhor: não aprendais o caminho dos gentios, nem vos espantei dos sinais dos céus, porque com eles se atemorizam as nações. Porque os costumes dos povos são vaidade, pois corta-se do bosque o madeiro, obra das mãos do artífice, feita com machado. Com prata e com ouro enfeitam, com pregos e martelos o firmam, para que não se movam. São como palmira, obra torneada, porém não podem falar. Certamente são levadas, porquanto não podem andar. Não tenhais receio deles, pois não podem fazer mal, nem tampouco têm poder para fazer o bem. Então está aqui, Jeremias já dizia isso, né, a respeito da árvore de Natal, todo esse simbolismo em relação a essa árvore.
um outro simbolismo, só para a gente fechar e acabar com... Acho que a gente já falou de tudo, né? Falamos de estrela também. Estrela que é utilizada sempre em cima da árvore de Natal. E a gente sabe, né? O pentagrama, né? Tem toda essa cultura esotérica e enfim, de ocultismo utiliza muito a estrela. Né? Então, também um outro símbolo relacionado a isso. Fora a árvore de Natal, estrela, tudo que a gente já falou, temos um outro símbolo. As guirlandas, aquelas famosas, né, redondinhas que a gente pendura atrás da porta, né, que ela vem decorada também, vem com estrelinha, né, vem com brilhos, e ela é redonda porque lembra o infinito, né, a vida eterna. Também tem todo esse simbolismo atrás dessa guirlanda. Essa é uma tradição que vem dos druidas, povos também europeus, norte-europeu, né, e que tem essa cisma, essa tradição com círculo. Essa tradição ela vem dos druidas, que também é um povo daquela região do norte da Europa, e eles têm esse tipo de simbolismo, eles gostam dessa roda que lembra o infinito, eles fazem todos os rituais deles em círculos. Até o Stonehenge também ele tem um formato em círculo. E eles creem que essa guirlanda ela está também ligada a essa proteção, ao infinito, à vida eterna, enfim, mais um simbolismo em torno dessa data chamada Natal. Então, pessoal, como vocês podem ver, toda essa festividade, todo esse simbolismo ao redor dessa data, não lembra em nada Jesus Cristo. Pelo contrário, lembra exatamente uma divindade, algum ser oposto a ele, né? Dia 25 de dezembro, por exemplo, é o nascimento de Mitra, como a gente conversou. Então, será mesmo que o Natal é uma data cristã? O que vocês acham? Aí você vê, dia 25 de dezembro também tem o nascimento de Osíris, Tammuz, Nimrod, também, né, conhecido como um deus sol, todo esse paganismo ao redor dessa data, dia 25 de dezembro. Para mim, todas essas datas, essas festividades são inclusive Horus também, né, lembrei aqui agora, são, na minha opinião, para descredibilizar a história de Cristo, a verdadeira história, a verdadeira essência do Deus único, aquele que veio, o Verbo encarnado, aquele que veio e deu a sua vida, deu o seu sangue para que nós, pecadores, através do único justo, todos os injustos fossem salvos através do seu sangue. Né? Nós não estamos preparados para dar nosso único filho para a salvação da humanidade, mas Deus, o Criador, fez isso. Então, o único Deus, o Deus triúnico, né, vamos dizer assim, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, todo esse paganismo, na minha opinião, ele é feito... muitas pessoas falam assim, o que vai mudar, né, se esses povos faziam isso, se tem essas festas pagãs? Eu não. Muda sim, muda porque tudo isso é para esconder a verdadeira história de Cristo. Logo me vem na cabeça, né, eles colocando esse tipo de data, 25 de dezembro, com tudo isso que está por trás, e levando os cristãos hoje a comemorar uma data pagã. Essa é a verdade, né? E logo me vem à cabeça a questão da Terra plana também, né? Será? O que vai mudar se a Terra for um globo ou se for plana? Tudo, né? Porque se for um globo, se for o Big Bang, então foi um acaso. Um acaso. Então a gente vive numa poeira cósmica onde tem bilhões e bilhões de galáxias, com não sei quantos planetas dentro de cada galáxia, e a gente vive nesse planetinha insignificante, né? Ou, se a Terra for um reino onde o Deus Criador criou realmente,
Se ela tem esse formato, se ela tem um domo, se ela é estacionária, todo o universo aqui ao redor disso, e que o domo é ali a esteira dos seus pés, né? E que Deus criou, separou águas de baixo com as águas acima do firmamento, faz toda a diferença. Então você não mora numa poeira cósmica, você mora num reino, numa criação criada por um único criador, e não do Big Bang, não que você de repente veio de primatas, não, você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então faz toda a diferença você saber a realidade. Para você, tudo bem, você pode continuar comemorando. Eu acho que você deve continuar comemorando. Porque, mal ou bem, é uma data que a gente move o nosso coração cristão. Então a gente consegue perdoar, a gente consegue voltar a conviver com pessoas que nós queríamos distância. Todo esse ensinamento cristão, essa longanimidade, também essa parte altruísta nossa, da gente querer ajudar, né, da gente se comover com o próximo, tudo é relembrado nessa época. A própria troca de presente, que também é um simbolismo pagão, porém é uma forma da gente agradecer, agradar a outra pessoa, o familiar, o amigo, né? Então acho que a gente pode comemorar sim, mas a gente tem que saber o que é realmente o que está por trás disso, para que a gente não vá ser levado como gado, né? Então é isso. Para o vídeo não ficar muito extenso, tá? Dei uma pincelada bem rápida ao redor desse tema do Natal. Claro que tem muito mais outras coisas aí, outro simbolismo a respeito disso, não vai dar para botar tudo, senão vai ficar muito extenso. Mas eu quero desejar a todos vocês, né, um grande Natal, que vocês tenham uma passagem de paz, que você realmente lembre daquele Deus único, né, que já antes da fundação do mundo já se programou para que a gente fosse redimido através do seu sacrifício, através do seu sangue. Que esse sacrifício seja lembrado na véspera de Natal com seus familiares, ou com seus amigos, ou se você estiver sozinho. Lembre, né, você dentro do seu quarto, se ajoelha e agradeça por esse sacrifício, né, que nenhum homem conseguiria fazer, e ele fez por nós. Que através do seu sangue, todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, através desse sacrifício, a gente tem a eternidade para vivermos juntos com o nosso Criador. Desejo um grande ano para vocês também. Se a gente não se vê até lá, para a correria do final de ano. Um forte abraço, até o próximo vídeo. Tchau!